desconto para vocês. Abra a tua Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo 2, versículo 8, que diz assim, livro de Josué capítulo 2, versículo 8. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito. E o que fizeste aos 2 reis dos amoreus, e de Seom e a de Og, que estavam da além do Jordão, aos quais destruístes. E ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jura-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, dá-me um sinal certo. Amém? Podem se assentar. Pai querido, Pai amado, rendemos graças a Ti, Te louvamos. Obrigado por essa manhã, obrigado pela EBD que tivemos, obrigado por esse primeiro dia da semana. Senhor, obrigado por cada vida que despertou, que conseguiu chegar. Mas eu quero te pedir por aqueles também que não conseguiram, aqueles, meu Deus e meu Pai, que estão nos seus lares, aqueles que estão, meu Deus e meu Pai, se preparando para o culto da noite. Rendemos graças a Ti. Eu quero colocar essa palavra nas Tuas mãos e eu quero te pedir, fale conosco, que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito. Nos abençoe, nos dê vitória, abra o nosso entendimento, prepara, meu Deus e meu Pai, os nossos corações nesse momento para recebermos a Tua palavra, aquilo que precisamos ouvir, Pai querido, Pai amado. Eu rendo graças a Ti, Pai querido, Pai amado, e te peço, nos abençoe nesse momento da palavra, e eu já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos falar nessa manhã de Raabe, uma mulher que a gente escuta a respeito dessa mulher. Ela era uma sacerdotisa, uma prostituta sacerdotisa, e nós vamos ver aqui as oportunidades. Eu quero falar de oportunidades nessa manhã. E nós vemos aqui nessa mulher uma oportunidade que se apresenta na vida dessa mulher dentro de uma situação um pouco complicada, porque nós sabemos que era um momento que eles iriam entrar em Jericó e Josué, ele envia 2 espias para aquele lugar e essa mulher, ela se depara com esses homens, ela leva esses homens para sua casa e aí a Bíblia vai dizer que alguém relata ao rei que tem 2 espias que tinham entrado na cidade de Jericó para que pudesse fazer uma avaliação daquele território. E essa mulher, ela leva e ela é surpreendida porque quando o rei sabe que Raabe tinha dado guarida para aqueles homens, ele manda os seus soldados irem ali e ela despista dizendo que eles tinham passado por ali e que tinham ido embora. E a gente vê que ali nesse momento ela se coloca em risco, mas aí a gente entende também a necessidade dessa mulher de ouvir falar desse Deus, um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus soberano, e aproveita aquela situação, ela aproveita aquela oportunidade de poder conhecer desse Senhor. E eu acredito que querer viver as experiências que aquele povo vivia, e eu abro um parênteses aqui para dizer desses homens também que foram levantados para espiar aquele lugar. Então a gente vê 2 situações. A gente vê a situação de uma mulher
que era uma prostituta, mas que tinha uma família. E a gente vê também esses dois homens que estavam ali, que foram convocados para estarem ali, colocando a sua vida em risco, que eles podiam serem descobertos e serem presos. E a gente vê essa conversa dela animando a eles e ela nutrindo nela a esperança de salvação. Então a gente entende aqui nessa palavra que ela, quando ela começa a falar com eles, ela vai relatar aquilo que ela tem ouvido falar do Deus de Israel. E a primeira pergunta que eu nos faço, o que nós temos ouvido desse Senhor? Quais são as novidades? Porque Deus, Ele é um Deus de novidade de vidas. Ele é um Deus de boas novas. Ele é um Deus que, ainda que a gente possa estar aguardando algumas promessas que Ele nos fez, tem muitas pessoas testemunhando. Tem muitas pessoas reconhecendo o poder desse Senhor. Tem muitas vidas testemunhando nesse momento que foram curados, que foram libertos, que foram transformados. Muitos casamentos testemunhando a restituição, a restauração. Porque nós vemos aqui que chega um momento que quando os soldados vão embora, a Bíblia vai dizer que ela sobe aonde ela tinha escondido aqueles homens no telhado e ela começa a relatar para eles, e eu acredito que ali, ela foi ali para animar aqueles homens também. Ela foi ali levando uma palavra para aqueles homens, para que aqueles homens entendessem o que estava acontecendo naquele momento. E aí é o momento que eu li aqui, que eu vou repetir, que vai dizer assim, Josué capítulo 2, versículo 8. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. E disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Irmãos, eu acredito que nesse momento eram esses homens que precisavam saber o que estava acontecendo. Eram esses homens que precisavam lembrar da promessa que tinha sido feita. E quantas das vezes nós não precisamos nos lembrar daquilo que foi nos feito como promessa? Porque eles estavam ali, eles estavam em risco ali, eles estavam obedecendo a Josué, o seu líder. Eles foram escolhidos para espiar aquele lugar. Mas eles estavam ali numa posição de risco também. Eu acredito que quando a gente está vivendo esses momentos, vem o medo, vem a insegurança, porque nós somos humanos. E aí essa mulher, ela também é usada por Deus nesse momento, porque ela despistou os soldados, ela podia ter voltado, entrado para dentro da sua casa e ter ido dormir. Não, aí ela sobe naquele lugar. E aí ela começa a dizer para aqueles homens o que estava acontecendo naquela cidade. A forma que eles estavam amedrontados, se sentindo ameaçados. E aí ela vai relatar tudo aquilo que ela já estava ouvindo falar desse Deus. E é muito lindo, porque nós vemos essa situação. Nós vemos uma mulher já sendo usada por Deus. Uma mulher que a Bíblia diz que ela era uma prostituta. Uma mulher que já tinha ouvido falar das experiências que aquele povo, que aqueles homens tinham vivido. E aí no momento do medo, no momento da insegurança, antes que eles dormissem, porque ainda que eles pudessem conseguir dormir, porque tem situações às vezes que roubam o nosso sono, que tira a nossa paz, que tira a nossa alegria. Ela vai naquele lugar e ela relata para eles e mostra para eles, para que eles pudessem se lembrar, no momento daquela situação a qual eles estavam vivendo, que aquele povo ali daquela cidade temia ao Deus deles. E muitas das vezes nós vamos precisar, pessoas vão ser usadas, pessoas dentro da palavra
vai trazer à nossa memória o Deus a qual servimos. Eu não sei qual é a fase ou qual é a situação, mas o Senhor está falando nessa manhã conosco que a situação daqueles homens fez com que aquela mulher, se colocando em risco, mas desejosa, porque, irmãos, tem pessoas que só precisa ouvir falar desse Senhor. Tem pessoas que são pessoas boas, são pessoas corretas, que precisam conhecer esse Senhor. Mas as outras também que não são boas, que não são corretas, que eu acredito que todo mundo tem algo de bom, precisam também ouvir desse Senhor. E aí ela vai ali e ela relata para eles, até para que eles pudessem lembrar o que eles estavam fazendo ali, que o Deus que aquela mulher está falando, que abriu o mar, que venceu outros reinos, para que eles pudessem lembrar o Deus a qual eles serviam, que era um Deus poderoso, que era um Deus soberano, que era um Deus que já tinha feito sinais e maravilhas. E quantas das vezes, dependendo das situações a qual estamos vivendo, o medo faz com que a gente não lembre daquilo que vai nos trazer esperança. E aí ela relata para eles. E ela fala qual é a posição que aquele povo se encontra. E a gente vê que ela vai relatar aquilo. E a gente vê que é uma mulher que aproveita essa oportunidade de guardar aqueles dois homens, de depois levar uma palavra de conforto para aqueles homens. Mas ela tinha uma intenção, porque ela sabia que aquele lugar seria destruído. E aí ela também faz uma petição. E o que nós temos ouvido falar desse Senhor? Que é um Deus vivo, que é um Deus de vida e vida em abundância, que é um Deus que traz esperança, que é um Deus que liberta, que sara, que é um Deus que enviou o seu filho volta para ele, mas deixa o Consolador, como nós falamos nessa manhã. Um Deus de oportunidades, um Deus que nos ensina, que nos capacita para que nós possamos estar prontos e atentos para aproveitar as oportunidades que Ele nos dará. Porque eu creio que Ele é um Deus poderoso de oportunidades. Foi o que eu falei também na escola dominical. Porque ainda com o pecado de Adão e de Eva, mesmo eles tendo desobedecido, se passaram tempo, anos, séculos, e depois ele envia o seu filho. Aí nós vemos mais uma graça imerecida, como a palavra de Deus diz, que ele envia o filho dele para que a gente pudesse voltar para ele, ter acesso a ele, ter relacionamento com ele, ter intimidade com ele. E nós vemos aqui essa mulher, só de ouvir falar do Deus do povo de Israel. E aí a gente fica tentando imaginar o desejo daquela mulher de sair daquela situação, o desejo daquela mulher de ter uma única oportunidade. E quando a oportunidade se apresenta, ela não está preocupada que ela está se colocando em risco. Eu acredito que ela deve ter pensado assim, conjecturando. Se ele é um Deus de amor, se ele é um Deus de misericórdia, ele já me perdoou. E eu quero conhecer esse Senhor. E ela aproveita essa oportunidade para que... E a gente sabe que ela entra na genealogia de Cristo, irmãos. Deus muda a história dessa mulher. O nosso Deus, ele continua mudando histórias. A gente só precisa permitir que ele mude. Ou a gente só precisa permitir que ele comece a escrever de novo uma nova história. E escrever uma nova história não quer dizer que a gente vai esquecer da história que já tivemos. Mas a gente pode deixar o Senhor escrever um novo capítulo da nossa vida. E a gente vê Raabe aproveitando essa oportunidade. Nós precisamos entender que haverá situações, haverá momentos que você, que eu, nós precisamos estar atento
para aproveitarmos as oportunidades que Deus tem nos dado. Muitas das vezes é um lugar, muitas das vezes é um outro país, ou uma outra cidade, ou uma outra empresa, ou um outro emprego, novas amizades. O nosso Deus, ele é um Deus de oportunidades. E nós precisamos estar atentos e querer aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado. De uma mudança e de uma transformação, porque aqui Raabe, ela queria uma transformação para a vida dela. Aquela vida de pecado, na prostituição, ela era uma sacerdotisa também, mas quando ela começa a ouvir falar que o Deus de Israel tinha aberto o Mar Vermelho para que aquele povo atravessasse, que Deus é esse? E nós só chegamos aqui, quando o Senhor estava me dando essa palavra, eu fiquei lembrando que eu cheguei, mas antes de eu chegar, precisou alguém falar desse Deus. E ainda que foi por curiosidade, o meu não foi nem curiosidade não, foi necessidade mesmo, tá, irmãos? Eu falei, então eu vou lá. Se ele faz tudo isso mesmo que está falando, eu quero ver ele fazer. E depois eu comecei, Senhor, se o Senhor faz, o Senhor vai fazer na minha vida também. E ela, de ouvir falar, ela já começa a despertar nela um sentimento, começa a despertar nela um desejo, uma vontade. Irmãos, eu fiquei pensando quantas orações eu já fiz sem saber que Deus me ouvia. Que quando eu conheci esse Senhor, eu comecei a entender que aquela minha oração, que eu não sabia se era oração, se era reza, o Senhor foi me respondendo, irmãos. E eu nem sabia, porque eu conhecia um Deus que eu via ele pendurado no crucifixo. Eu não sabia que ele me ouvia, eu não sabia que ele falava, eu não sabia que eu podia, porque para mim ele era um Deus morto. Mesmo ouvindo falar de ressurreição, mas eu não entendia. Para mim, eu olhando para ele naquele crucifixo, ele estava ali pendurado. Então eu não tinha entendimento. Então eu conversava com ele, mas eu não sabia que ele estava me ouvindo. Eu não entendia que ele me ouvia. Eu só fui entender quando eu conheci o Evangelho. Que aí eu fui entender que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, que ele vive. E que ele fala, que ele ouve, que ele vê. E faz uma diferença na vida da gente quando a gente tem esse entendimento. E quando eu comecei a caminhar, eu fui lembrando que as minhas orações, ou rezas, sei lá do jeito que eu achava que era, ele ouviu, irmãos. Porque quando eu comecei a ter esse entendimento, eu fui vendo que as minhas orações foram ouvidas e no tempo determinado ele foi colocando tudo no seu devido lugar. E aí eu descobri que ele era um Deus vivo. E Raabe, ela se mostra dessa maneira. Eu acredito que com um coração contrito, quebrantado e desejando uma oportunidade de conhecer esse Deus, e já crendo, ela não precisou ver, ela não precisou estar lá no Egito, ela não precisou ver as 10 pragas, ela não precisou atravessar o Mar Vermelho, ela acreditou naquilo que ela ouvia. E é essa palavra que a gente precisa acreditar naquilo que o Senhor está liberando para cada um de nós. E ela quer viver essa experiência, ela quer conhecer esse Deus, ela quer ter relacionamento, ela quer ter intimidade. E ela aproveita a oportunidade que ela tem de levar aqueles espias para a vida dela, para a casa dela. E ela é usada por Deus para levar ânimo para aqueles homens também que estavam vivendo aquela situação que não era fácil. Porque mesmo muitas das vezes nós acreditamos num Deus que é vivo, que é poderoso, de escape, de livramento, mas dependendo da situação que nós possamos estar vivendo, claro que vem uma insegurança, claro que vem um medo, claro que vem uma incerteza. Aí ela sobe naquele telhado para falar para aqueles homens. Ó, essa cidade aqui, tá todo mundo sem ânimo, tá todo mundo sem esperança. A gente já ouviu falar do Deus de vocês. Irmão, tem pessoas ouvindo falar do Deus a qual nós servimos.
tem pessoas que já ouviu o teu testemunho, tem pessoas que têm te assistido também da mesma maneira que esse Senhor nos assiste, tem pessoas também te assistindo, vendo que você tem tido coragem, vendo que você tem tido ousadia, sabendo muitas das vezes daquilo que você está vivenciando, mas vendo você glorificando o nome do Senhor, não vendo você retrocedendo, não vendo você parando, vendo você crendo na promessa como foi louvado aqui. O que nós temos ouvido? Porque Raabe, aquilo que chegou ao ouvido dela, fez com que ela cresce, fez com que ela recebesse aqueles homens na sua casa. Nós não somos como Tomé, não, irmãos. Porque Tomé, quando ele ficou sabendo da ressurreição, pelo fato dele não estar no ambiente, ele não acreditou, ele duvidou. Foi necessário Jesus se apresentar ressurreto e falar assim, ó, bota a mão aqui. Bota a mão aqui. E por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque não é aquilo que a gente vê, é o que nós cremos. Não é por vista, e sim por fé. Na maioria das vezes está tudo desmoronando, está tudo fora do lugar, está tudo quebrado. Mas nós temos fé que esse Deus pode botar tudo no seu devido lugar. Graças a Deus que nós temos fé. E essa mulher, ela teve fé. E ela não ficou preocupada com o tipo de vida que ela vivia, não. Porque ela aproveitou a oportunidade. A gente sabe que na época tinham umas vestes diferentes para prostituta. Então, aqueles homens sabiam quem é aquela mulher. E graças a Deus também que eles não discriminaram a ela também, não. Porque se fossem religiosos, de repente ia falar assim, não, eu não vou entrar na tua casa. Deus vai mandar alguém com uma veste de santidade para me receber. Mas não é isso que a gente vê. A gente vê homens que foram escolhidos, homens que foram separados para essa missão. Irmãos, em nome de Jesus, se o Senhor te escolheu, se o Senhor te separou, Ele vai te capacitar. Porque aqui a gente vê discernimento na vida desses homens. Porque, como eu disse, as vestes dela era a veste de uma prostituta, mas o coração dela já estava quebrantado. O coração dela já estava contrito, já estava quebrantado. Já era um coração querendo uma mudança, querendo aproveitar a oportunidade, querendo falar para eles assim, ó, eu creio nesse Deus. E quantas das vezes não tem pessoas que às vezes tem que ativar a nossa fé de novo? E quantas das vezes a gente às vezes vai fazer uma visita para alguém e a gente acha, vou lá, vou confortar, e chega lá quem é confortado somos nós. Que aí a gente vai achando que a gente vai, né? E chegando lá a gente começa a ouvir a situação de ver, a gente é que recebe. Porque na maioria das vezes somos nós que recebemos. Porque a gente chega em alguns ambientes que a gente acha que a gente vai levar, você pode até levar. Mas aí a pessoa também te entrega algo de Deus. Você chega no ambiente, você começa a ver a situação e você diz assim, é um homem de fé, uma casa que tem fé, uma casa que glorifica o nome do Senhor. Então a gente vê o discernimento desses homens. De não julgar, de não apontar, mas de ver naquela mulher, ainda que ela estivesse com as vestes dela de prostituta, ver uma mulher com coragem. Ver uma mulher que chega um momento, ela podia, o medo dela deixar ela paralisada e dela entrar para sua casa e dormir. Mas ela é usada por Deus para levar conforto, para que aqueles homens pudessem lembrar a missão que foram delegadas a eles. Para que eles pudessem dormir em paz até o outro dia. Irmão, nós estamos aqui porque tem um Deus que nos chamou, que nos escolheu primeiro, que quer trabalhar em nós, que quer mostrar que o quanto nós somos importantes, que quer cicatrizar as nossas feridas, que não teve culpa se fomos feridos, se fomos machucados, se fomos abandonados, se fomos rejeitados. Irmãos, Deus não tem culpa de nada disso, não. São escolhas que fazemos. E muitas das vezes nós
temos todo esse tipo de traumas que carregamos, mas tem um Deus que sara, tem um Deus que liberta, tem um Deus que quer escrever um capítulo novo, não de fracasso, não de derrota, mas um capítulo de conquistas, de transformações, de mudanças. Um Deus que quer mostrar o quanto nós necessitamos dele, o quanto nós precisamos dele. Ele diz na palavra dele, sem mim nada podeis fazer. E hoje nós reconhecemos isso. Porque quando a gente faz algo que a gente não ora, na maioria das vezes dá errado. Hoje nós falamos aqui nessa manhã, de um Espírito Santo que habita em nós. E quanto mais você buscar ele, mais ele vai se aproximar de você e vai se relacionar com você. A ponto de muitas das vezes a gente tropeçar ou falar alguma coisa ou agir de uma maneira. Na hora ele sinaliza, a luz vermelha acende. E a gente se arrepende. E graças a Deus por isso. Nós temos ele como uma bússola. Nós temos ele como um farol. Nós temos ele como um renovo, como uma fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia, naquele momento de aflição, de angústia, de medo, de pavor, como esses homens tiveram. Porque imagine quando esses homens chegaram lá na casa dessa mulher. Mesmo escondido, se Deus não tivesse guardado aqueles homens, eles podiam querer revistar todo aquele telhado e encontrar aquele homem ali. Aqueles homens ali. Mas tinha um Deus que estava no controle. Tinha um Deus que tinha dado direção para Josué. Tinha um Deus que falou para Josué, Josué, esse que vai espiar Jericó. Deus não perde o controle de nada não, irmãos. Nós nos perdemos. As adversidades, as lutas que se apresentam na vida da gente. Mas Deus, ele não perde o controle de nada. A gente vê aqui que Deus está no controle dessa situação. Mas ele estava usando homens, como nós, pessoas, que precisava também naquele momento de ouvir de Raabe, o Deus deles também. Eles precisavam lembrar que eles tinham que crer que Deus iria guardar eles para que eles pudessem voltar para Josué para levar notícia da cidade de Jericó. E assim tem sido com cada um de nós, irmãos. Quando a gente está em angústia, quando a gente está em aflição, quando vem uma palavra, quando vem alguém com abraço, quando vem alguém com sorriso, quando vem alguém que lembra que a gente está viva. Deus tem cuidado de nós. Nós vemos aqui uma mulher disposta a renunciar, disposta a colocar a vida dela dentro de uma situação para que ela pudesse ser abençoada, para que a história dela pudesse ser mudada. Ela teve que dar o primeiro passo, e um passo de fé, de crer, porque o que ela ouviu, bom, se ele abriu o mar vermelho, se ele já venceu outros reinos, ele vai nos guardar. Foi isso que aquela mulher pensou. E ela não só pensou, ela teve a atitude de crer que Deus iria dar livramento quando deu. E aí é feito uma aliança, porque ela fala, quando vocês voltar, e eles dão a palavra, e eles falam com Josué, e aí eles mandam ela colocar uma fita de escarlate na janela. Irmãos, foi a única casa, a única família que não foi destruída. E aí a gente vê uma mudança, um salto. Porque muitas das vezes a bênção, a promessa é feita, demora. Mas muitas das vezes o Senhor nos tira de lá do monturo e bota no monte. É um salto. A vida dessa mulher, ela dá um salto. Do que ela era, onde ela chega na genealogia de Cristo. E Deus pode fazer isso na nossa vida também. Continua podendo e continua fazendo desde que a gente se permita, porque somos nós que precisamos nos permitir para que ele faça. Ele diz que ele bate, se abrirmos ele entra. Ele bate primeiro. E Raabe, ela tem essa atitude. E a gente vai vendo como Deus abençoa essa mulher, como Deus muda a história dessa mulher, como Deus agracia essa mulher, dá uma família, dá filho,
dar um casamento, é honra. Por isso que a palavra de Deus diz de vergonha. Porque muitas das vezes, ao longo da nossa vida, são tantas desonras, são tantas humilhações que a gente vive, mas o nosso Deus, ele diz que de vergonha ele traz dupla honra, e para Raabe foi dupla honra ela entrar na genealogia de Cristo. E esse Deus, ele não mudou. E esse Deus mostra nessa palavra que essa mulher foi o que ela ouviu falar. Ela acreditou sem precisar ver. Ela não precisou estar lá. Mas aquilo que chegou ao ouvido dela despertou algo dentro dessa mulher. E na primeira oportunidade que eu creio, pela soberania dele, como eu disse, quantas coisas nas minhas rezas eu conversava, mas não sabia que ele estava me ouvindo. E depois eu fui vendo que foram acontecendo, irmãos. Quantas coisas que eu conversava que eu não entendia. Tantas incertezas, tantos medos, coisas que eu não entendia. E eu ficava conversando, eu lembro que eu ficava olhando para o céu conversando sem saber que ele me ouvia. Porque eu ainda não entendia que ele era um Deus vivo. E depois eu comecei a entender, eu comecei a compreender. E chegou um tempo da minha vida que eu glorifiquei ele. Eu falei, Senhor, o Senhor já me ouvia nas minhas orações. E eu não sabia, e mesmo assim o Senhor ouvia as minhas orações. E aí ele permite situações para que ele pudesse chegar até a mim. Alguém foi usado por Deus para que alguém me convidasse e começasse a testemunhar desse Deus, para que eu pudesse desejar, para que eu pudesse falar, não quero mais essa vida de sofrimento para minha família, para minha mãe. Eu vou conhecer esse Senhor. Se ele faz tudo isso que está todo mundo dizendo, eu quero que ele veja ele fazer na minha vida. E eu digo que ele fez, irmãos. Para a honra e glória do Senhor, ele fez muita coisa e continua fazendo. Eu tenho muitos testemunhos, irmãos. Eu tenho muitos testemunhos do que eu vivi na prática com esse Senhor. E é por isso que eu não abro mão. E é por isso que eu não negocio. E é por isso que eu não me vendo. E é por isso que eu não troco. Eu não abro mão da presença por bênção nenhuma, porque a maior bênção já está sobre as nossas vidas, que é a presença. Hoje, a presença que está em nós é o Espírito Santo de Deus, porque Jesus voltou para o Pai. Voltarei para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Hoje nós temos o Consolador. Quer bênção maior, quer presença melhor, quer riqueza maior? Nós temos, irmãos, essa presença. Você tem essa presença. Ele só precisa ser ativado através da leitura, através da oração, através da adoração, através da tua renúncia. Aí você vai ver o quanto ele vai se manifestar, o quanto ele vai se relacionar contigo, o quanto ele vai falar ao teu coração. E que nessa manhã, eu não sei quais serão as oportunidades, mas fica aberto para as oportunidades. Tem lugares, muitas das vezes, que a porta vai se abrir. Você pode pensar, mas não era isso. Mas chegando lá naquele lugar, você tem que espiar e entender e falar, Senhor, será que é aqui que é o meu milagre? Será que é daqui que vai vir a promessa? Mas não, na maioria das vezes a gente fecha o nosso coração, a gente se blinda e a gente não entende aquilo que Deus quer fazer. Deus é poderoso, irmão, para nos levar e para fazer infinitamente mais. Quando a gente se abre e deixa Deus agir, Ele vai fazer segundo a vontade e o querer dEle, mas para que o nome dEle possa ser glorificado. Que nessa manhã, eu não sei quais serão as oportunidades. Eu estou falando de uma prostituta, eu estou falando de uma mulher que era uma sacerdotisa prostituta, que aproveitou uma oportunidade de ouvir falar que o Deus de Israel tinha aberto o Mar Vermelho. E a gente já ouviu falar tantas coisas. Agora eu só entendo que eu só preciso crer naquilo que eu tenho lido, naquilo que eu tenho ouvido. Porque se eu estiver crendo naquilo que eu tenho lido e naquilo que eu tenho ouvido,
Eu vou viver os milagres que Deus tem para a minha vida. Eu vou viver as promessas que Deus já me fez para a minha casa, para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos, enquanto a gente estiver viva. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Que presença de Deus. Aleluia. Nosso Deus é santo. Nosso Deus é poderoso. Ele se encontra aqui nessa manhã. Eu não sei, o Senhor está falando que de vergonha Ele traz dupla honra. Eu não sei quais são as vergonhas, eu não sei o que você possa estar vivendo. Eu sei que tem um Deus relatando a respeito de uma mulher, mas poderia ser um homem aqui. E a gente precisa entender aquilo que o Espírito quer falar conosco nessa manhã. O Senhor está falando de oportunidades. O Senhor está falando de recomeço. O Senhor está falando de restauração. O Senhor está falando de cura. Porque essa mulher, a gente vê que mesmo ela, com a prática dela, ela ter crido naquilo que aquele povo, na trajetória, na travessia, viveram, aquela mulher foi curada, irmãos. Porque ela podia deixar o tipo de vida que ela vivia, ou o passado dela, né, a vergonha, a humilhação, a chocarrice, ela podia se blindar e não querer nem ouvir falar desse Senhor. Não, mas aquela experiência que aquele povo estava vivendo, ela deve ter pensado assim, é esse Deus que eu quero conhecer. Independente daquilo que eu vivo hoje, mas é Ele. E se eu tiver uma oportunidade, se Ele me der uma oportunidade, irmãos, em nome de Jesus. Às vezes nós até fazemos esse tipo de oração aí quando a oportunidade chega. A gente já está tão duro de coração que uma coisa que pode ser bênção, mas aí a nossa rejeição, muitas das vezes, faz com que a gente perca a oportunidade. Porque você imagine essa mulher convidando esses homens para se esconder na casa dela. A primeira coisa que eles podiam ter falado, ela é uma prostituta. O que vão falar de nós? Mas eles não eram religiosos, não. Porque o religioso é que fica apontando. Não, eles eram homens de coração quebrantado, que discerniram aquilo que estava acontecendo. Quantas das vezes a gente está pedindo um socorro e Deus manda o socorro? Se não é o socorro do jeito que eu quero, não foi esse socorro que eu pedi. Vai ficar sem receber o socorro. Porque não está sendo sensível, continua sendo ingrato, continua rejeitando aquilo que Deus tem. Continua sem entender quais são os propósitos que Deus tem. Porque nós é que precisamos entender os propósitos. E a gente só vai haver mudança dentro de adversidade, dentro de lutas. Só vai haver mudança na nossa perseverança, com a nossa perseverança. Eles podiam ter rejeitado aquela ajuda. Aí depois a gente fica orando, mas eu estou pedindo. E quantas das vezes nós estamos pedindo, o Senhor já preparou tudo e nós no momento não enxergamos. Porque a gente rejeita, porque a gente julga, porque a gente critica, porque a gente nunca vai orar e falar, Senhor, eu não estou entendendo, o que é para me fazer? Não, a gente rejeita. Esses homens foram para a casa de uma prostituta e ouvir da boca daquela prostituta que acreditava no Deus deles, que aquela cidade estava todo mundo temeroso, que o Deus dele já tinha entregado Jericó na mão do povo de Israel. É por isso que o Senhor falou para Josué falar para o povo, diz para o povo se santificar, que eu farei maravilhas no meio deles. Irmão, se santifique. Que essa igreja possa ser uma igreja que se santifique, para que possamos ver o Senhor fazer maravilhas nesse lugar. Porque o nosso Deus, Ele continua agindo. Eu não sei o que você tem pedido.
Eu não sei o que precisa acontecer para você acreditar como Raabe acreditou. Porque ela não estava no Egito. Ela vivia em Jericó. Mas ela ouviu dizer. Já tinha os evangelistas da época, os peregrinos que andavam já anunciando esse Deus. E eu imagino ela num local ou numa posição de desonra, já ouvindo falar que existia um Deus, que tinha um povo a caminho de Jericó. E aquela mulher começa a ficar sedenta para uma mudança. Nós é que precisamos querer uma mudança na nossa vida. Nós é que precisamos desejar. Porque esse Deus, ele pode transformar, ele pode mudar. Mas a gente é que precisa desejar e querer. Aí ele vai entrar para nos ajudar. A escolha é nossa. Raabe escolheu acreditar num Deus que ela ouviu falar das maravilhas dele, que aproveitou a oportunidade, que ainda foi usada para falar com aqueles homens, que eu acredito que aqueles homens estavam com medo. Porque não adianta, você pode ser o maior crente, que tem gente que acha que é o maior crente, mas tem algumas situações que traz medo, traz insegurança, traz aflição, traz angústia. Somos humanos, irmãos. Então não adianta, eu não estou esquentando. Não, a gente sofre. A gente se preocupa. Hoje, isso só não nos paralisa. Mas aí quando nós estamos vivendo esse momento, Deus vai usar alguém como usou a prostituta para levar uma palavra de conforto para aqueles homens. Quantas das vezes a gente escuta falar que pessoas, moradores de rua, são usadas às vezes? São boca de Deus para falar com pessoas, irmãos. Mas às vezes a gente não recebe. Porque a gente julga, porque a gente critica. Quantas pessoas às vezes não hospedam um anjo dentro da sua casa? Quantas das vezes a pessoa não abençoa alguém que passa na porta da casa pedindo algo e a gente não entende que são anjos de Deus para nos abençoar? Hoje nós falamos de sensibilidade. Irmãos, em nome de Jesus, busca sensibilidade para a tua vida. Seja sensível à voz de Deus. Seja sensível à voz do Espírito Santo que habita em você. Porque eu creio que todos nós que estamos aqui, ele habita em você. Você recebeu esse Espírito Santo. E que nessa manhã você saia daqui atento às oportunidades que Deus tem te dado. Que Deus tem dado oportunidade para cada um de nós quando a gente acorda de manhã e a gente entende que a gente despertou. Que a gente dormiu e acordou. Como o Salmo diz, deitamos e pegamos no sono. Tem pessoas que ficam a madrugada toda sendo atormentado com demônios, com terror noturno. Às vezes, por mais cansado, por mais problema que você tenha ou esteja vivendo, você deita, você consegue dormir. Isso é bênção para a nossa vida, irmãos. Isso é privilégios. Porque quem não tem, queria estar vivendo, pedindo uma noite de sono. Um sono de paz, um sono tranquilo. Deus tem nos assistido e que nessa manhã, que as oportunidades que se apresentar, que você possa estar atento e sensível para viver o teu milagre. Raabe, mesmo sendo uma prostituta, ela viveu o milagre dela. A vida dela deu um salto. De desonra, o Senhor trouxe dupla honra para Raabe. E eu creio que é isso que Deus tem para nossas vidas, amém? Aleluia. Oh, abaixo.